Hoje, doutor Milton Scaff, que é urologista, está com a gente. Seja Tudo bem, muito bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Gostaria de participar da parte gastronômica da próxima vez. Tá convidado. É muito bonito. Tá bom. Agora, hoje, gente, vamos falar sobre infecção urinária, que é um assunto que deixa muita gente com dúvidas, principalmente as mulheres. E por que as mulheres sofrem mais com infecção urinária, doutor? Essa pergunta é interessante, Kátia. 50% das mulheres vão ter um episódio de infecção urinária ao longo da vida. Desses 50% das mulheres, 20% tem infecção de repetição. Ou seja, vai atrapalhar muito a qualidade de vida das mulheres ao longo da vida. E por que a mulher tem mais infecção? A uretra da mulher é menor do que a uretra masculina. E existe uma proximidade muito maior da uretra da região perianal, que é uma área mais contaminada. Por esse motivo, as mulheres têm mais infecção. Então, quer dizer, uma higiene feita de uma forma inadequada pode fazer com que a mulher também tenha mais casos de infecção urinária. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Aí entra um detalhe muito importante. A má condição de higiene e assim como o excesso de higiene, ou seja, os dois extremos, eles são prejudiciais, favorecem a infecção de urina. Que nem fez cocô, vai limpar? Não dá para você dobrar o papel e passar depois na frente. Você fala assim, mas o papel tá limpinho. Aí que muitas mulheres erram também, porque a bactéria, obviamente, ela se desloca muito mais rápido do que a gente imagina. Né? A grande maioria das mães já ensinam isso para os filhos, de fazer higiene de frente para trás e não de trás para frente. Então isso é importante principalmente para as crianças quando começam, fase de 5, 6 anos a fazer higienização própria, ter essa orientação. Agora, gente, de frente para trás e não indo com o papel de trás puxando para frente. Sim, senão você traz fezes para a região da vagina e da uretra. Né? Isso mesmo. Você disse que muita mulher que exagera na higiene. Tem mulher que cada vez que faz xixi se lava com água, sabão e tudo mais. Isso também dificulta, né? Sim, isso é um problema, porque você altera a flora bacteriana normal e diminui o número de lactobacilos. Os lactobacilos eles são responsáveis pela produção. Por isso o excesso de higiene também prejudica. Bom, temos mitos e verdades. Claro que tem muita gente fazendo pergunta, mande suas perguntas também. Vamos para o primeiro deles. A infecção urinária é causada somente por fungos. Isso é um mito, Na verdade, a maioria das infecções são bacterianas. Das infecções bacterianas, a Escherichia coli, que é uma bactéria que vive na flora intestinal, é responsável por 85% das infecções. Então, a grande maioria é por bactéria e não por fungo. Agora, a gente vê meninas novinhas, bebezinhas, que acabam tendo infecção urinária. A fralda, se a mãe não ficar atenta também à fralda, e tem criança que gosta de ficar sentado, se jogando para lá para cá, isso também faz com que as fezes vão para a região da vagina. Também. Né? Você espalha as fezes, mas sempre é importante ressaltar que seja uma criança do sexo masculino ou feminino que tem uma infecção de urina, você tem que investigar o porquê dessa infecção. Muitas vezes pode ter problema anatômico associado. Então, uma intervenção precoce pode ajudar até a salvar o rim dessa paciente no futuro. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Os problemas ginecológicos favorecem o surgimento de infecções urinárias. Sim, isso é uma verdade. As vaginoses, ou seja, as inflamações da vagina também alteram a flora bacteriana, a flora natural. Que é a proteção, né? Sim, os lactobacilos protegem. Então, qualquer alteração que você tenha a nível de pH, a nível de lactobacilos, ou seja, qualquer fator que diminua a imunidade local, você tem uma chance maior de ter infecção. Então, verdade. Verdade. Vamos ver mais uma? Fazer xixi sempre que estiver com vontade ajuda a evitar a infecção. Isso é importante. O fato de segurar a urina favorece a infecção. Então, numa paciente que não tem nenhum problema de saúde, que não tem nenhuma disfunção miccional, ela deve urinar e a urina ajuda a prevenir a infecção. Eu só queria ressaltar que existem algumas doenças que aumentam o número de idas no banheiro. Uma delas é a bexiga hiperativa. Então, o ideal é que você vá a cada 2 horas, 2 horas e meia. Uma pessoa que não tem nenhum problema miccional vai em torno de 7, no máximo 8 vezes urinar por dia. Quer dizer, se você está indo muito mais do que isso, tem que pesquisar atento, o porquê. Agora, a gente sabe também que a maior parte das mulheres tem dificuldade em urinar fora de casa. Porque para os homens é mais fácil. A mulher vai no banheiro público, você olha e fala assim, oh meu Deus, olha que horror, perde até vontade de fazer xixi. Então também ficar atento e buscar, tudo bem, você procure outro lugar, um pouco mais higiene, mas não dá para segurar por muitas horas. Não dá para segurar, isso é uma questão, realmente as mulheres têm essa dificuldade, isso parece estar mudando um pouco mais com as orientações,
mas existe uma inibição, até mesmo na escola, a nível de criança, de repressão, e muitas crianças do sexo feminino desenvolvem problemas justamente por repressão à ida de banheiro. Então, acho que cabe aos pais também orientar e incentivar desde jovem. Desde pequenininho, né? Vamos ver mais uma? Ardor e dor para urinar são sempre sintomas de infecção urinária. Nós temos uma pegadinha aqui, que são essa palavrinha sempre, né? Em medicina a gente sempre brinca, fala nem nunca nem sempre. Geralmente a infecção urinária é acompanhada de ardência miccional, urina com cheiro forte e febre, mas nem sempre você precisa ter obrigatoriamente esse sintoma. Então aqui eu consideraria como mito. Como mito, né? Sim. Quer dizer, a mulher quando vai fazer xixi sente uma dorzinho na uretra, pode ser um sinal, mas não que seja já... Não é obrigatório. Você pode ter uma infecção simplesmente com a urina com odor mais forte. Sangramento na urina, né? São outros sintomas que também podem acontecer. A ardência é o clássico, porém não é a obrigatoriedade em se falar em infecção urinária. Mesmo porque falar em odor é complicado, porque dependendo do que a gente se alimenta, também muda o odor da urina. Lógico, lógico. Depende da concentração, se você bebe mais líquido, menos líquido, o tipo de alimento, tudo isso pode alterar. Né? Vamos ver mais um? O uso frequente de antibióticos para tratar a infecção urinária pode levar à resistência das bactérias. Sabe, Kátia, isso aqui é um grande desafio hoje para os médicos. O uso indiscriminado de antibiótico não causa resistência só para a infecção urinária, mas a gente está percebendo isso também nas infecções hospitalares. Nós estamos criando bactérias cada vez mais resistentes e os antibióticos não estão acompanhando isso. Então hoje, felizmente, apesar de a maioria das pessoas acharem ruim, a obrigatoriedade da receita médica para comprar o antibiótico, isso é extremamente importante justamente por esse motivo, né? Para evitar a resistência. E aí cabe a gente também, quando a gente vai ao médico, se o médico não receita um antibiótico, não sair falando mal do médico e atrás de outro médico que receite. Se não receitou, é para o nosso bem. Primeiro que não há necessidade, porque não é toda doença que é tratada e curada com antibiótico, né? Sim, perfeitamente. E segundo, pode ser que naquele caso específico o médico tenha optado por outra medicação por achar que ainda dá para usar, ao invés de entrar direto no antibiótico, como se fazia antigamente também, né? Sim, sim. O antibiótico você precisa usar desde que você tenha comprovado uma infecção, que você tenha uma cultura mostrando o tipo de bactéria que está provocando, e o antibiograma, que é um exame que vai mostrar se aquele antibiótico vai funcionar ou não para aquele determinado tipo de infecção. Não dá para tomar antibiótico. Você pode até usar empiricamente em casos mais severos, mas o ideal é você ter esse exame te mostrando o tipo de antibiótico correto que vai ser usado. Gente, a gente sempre fala, mas nunca é demais lembrar. Mesmo que você já tenha tido episódios de doenças parecidas, não se automedique, não toma o restinho do que ficou da vez passada, porque se ficou é porque já não tomou direito, né? Sim. É engraçado porque esse restinho, muitas pacientes chegam no consultório e falam: doutor, eu senti um pouquinho de ardência e sobrou um pouquinho da caixa e comecei e tomei 2 antibióticos, 2 comprimidos. Mas quando foi isso? Uma semana. Quer dizer, já cortou, né? E isso acaba gerando a resistência bacteriana. Ou seja, provavelmente aquele antibiótico tem grande chance de não funcionar mais numa infecção futura. Quer dizer, acabou de tomar o tempo indicado pelo médico, sobrou, eu jogo fora, para não correr na tentação. Perfeito. É melhor, né? Ótimo. Bom, aqui na mesa a gente tem algumas coisinhas que podem ajudar as pessoas em casa a entenderem como se beneficiar e o que pode se também dizer que se pode se deixar de consumir um pouco também, né, doutor? Sim. Aqui a gente tem limão e laranja. Eles são benéficos mesmo para a saúde ou não? O que acontece? Tudo que a gente vai falar aqui nessa mesa, a gente vai falar de prevenção de infecção urinária. Todo líquido, ele pode ajudar. Eu não posso generalizar isso. Por exemplo, os alimentos cítricos, a laranja, o limão, tem muitas pacientes que têm prejuízo com esse tipo de alimento e pioram a infecção urinária. Por isso que eu lhe perguntei. Para mim, talvez seja benéfico. Para você talvez seja maléfico. A gente tem que começar também a analisar como o corpo da gente reage, né? Principalmente o médico precisa extrair isso do paciente e ver qual o tipo de alimento que faz bem ou qual o tipo de alimento que vai ser prejudicial. Mas para isso eu tenho que ficar atenta ao meu dia a dia, anotando. E quando eu for ao médico também saber, passar essa informação, né? Passar essa informação para o médico. Aqui a gente tem o chás. Isso, o chá faz bem. O chá é ótimo. Quanto mais líquido você bebe,
menor a sua concentração urinária, menos metabólicos você tem e mais você vai ir no banheiro por questão de diurese. Então o chá sim, o chá é benéfico, ele ajuda bastante na infecção de urina. Aqui a gente tem os sucos. Suco de cranberry. O suco de cranberry, existem alguns estudos mostrando que o cranberry é benéfico para a infecção urinária. Dentre outros benefícios, né? Dentre outros benefícios. Hoje, parece que a cápsula de cranberry tem um efeito melhor do que o suco. Porque tem uma forma mais concentrada, sim, mais né? concentrada, Da fruta, né? Isso mesmo. Então ela tem um benefício maior. Mas o suco, de maneira geral, também ajuda com, lógico, ressaltando em relação aos frutos ácidos. Tá. E aqui a gente tem o chá verde? É aqui isso? água de coco. Água de coco? Água de coco. Água de coco e temos a água ali do lado que não estava na pauta, mas que a minha aguinha de sempre, sim, né? a água para mim é o essencial. Eu coloco sempre como lista de prioridade dos pacientes. Água, chá e suco, nessa ordem. O que é importante para quem tem infecção de urina? Muitos pacientes perguntam, mas quanto eu devo beber de líquido? O ideal é que a urina saia sempre clarinha igual água. Quer dizer, saiu muito amarelada. Beba mais líquido. Cor de caramelo, por mais clarinho que seja o caramelo, sim, já é um exagero. Já está muito tempo segurando essa urina ou sem se hidratar. Com exceção à primeira urina do dia, que é natural né? que você passe o período da noite sem urinar. Então ela sai mais concentrada. Agora, aqui a gente tem uma bolsa térmica. Auxilia mesmo a diminuir a dor ou não? Em relação à dor, sim. Muitas pacientes têm um incômodo na região suprapúbica, no abdômen, na parte inferior. A bolsa vai ajudar no alívio da dor. Porém, ela não é suficiente para tratar a infecção. Então, tudo isso vai ajudar a prevenir e auxiliar em casos de dor. Mas é importante ressaltar que no caso de infecção, procure o médico para fazer o diagnóstico e poder fazer o tratamento correto. Mesmo porque não sendo alarmado, eu acho que isso é importante, mas a gente tem que ter informação. Se a gente não vai ao médico e não faz o tratamento na hora correta, logo no início, essa inflamação, essa infecção pode subir, né? Sim, e isso é grave, porque você pode evoluir para um quadro de pielonefrite, que é uma infecção no rim. Isso é um quadro mais sério do que uma cistite não complicada. Você pode ter febre, pode ter aumento do número de leucócitos, significa uma infecção mais grave e, em alguns casos, pode até levar à morte. Ou seja, o quadro da infecção renal é muito mais grave. E aí não adianta pensar assim, mas leva tempo. Cada corpo é um corpo e o seu corpo, há uma semana atrás, pode ter reagido de um jeito e hoje ele pode reagir de outra forma também. E um dia pode ir de um quadro simples para um quadro muito mais severo. Então, se percebeu que algo está diferente, xixi, sai com um pouquinho de sangue, está ardendo na hora de fazer o xixi, vai no médico, não custa nada. Né? Antes de ir e não ser nada do que a gente deixar de ir e depois perceber que podia ter feito alguma coisa. Tarde demais. Pimenta do reino faz mal para quem está com cistite ou isso é um exagero também? É um exagero, um exagero. Na verdade, entraria no mesmo tipo dos alimentos cítricos. Você deve individualizar o tipo de alimento para o tipo de paciente. Tem pacientes que comem pimenta, que tem a capsaicina, que é uma droga que já foi muito estudada e que ficam muito bem, né? E outros pacientes não. Né? Outros, isso pode ser um fator de piora para os quadros infecciosos. Então, pimenta, a bebida gaseificada, os cítricos, eu acho que a gente deve individualizar caso a caso. Tá. Tem muitas dúvidas surgindo, vamos ver a primeira delas? É da Rosete. Quais são as principais causas da infecção urinária? Perfeito, Rosete. Essa dúvida talvez seja a dúvida da maioria das mulheres com infecção de repetição. O que eu posso fazer para prevenir infecção? Primeiro, investigar o porquê você está tendo. Cálculo renal é uma fonte de infecção, o hábito de segurar a urina é outra fonte de infecção, pacientes que não esvaziam bem a bexiga, aí no caso entraria os homens com problema de próstata, a obesidade, a constipação intestinal é extremamente importante. Hoje a gente sabe que mulheres constipadas têm muito mais chance de ter infecção do que as não constipadas. E o que elas mais perguntam é em relação à parte sexual. Relação sexual dá infecção de urina? Sim. A resposta é que sim. Tem estudos mostrando que mulheres que têm mais do que 3 relações em uma semana têm uma chance maior de ter infecção urinária. Tem mulheres que é pontual. Tem relação,
tem infecção. Mas a maioria das mulheres não tem infecção por outras causas e não só por relação sexual. Então esses tem são os principais motivos. Para saber direitinho, já que pode ser, na verdade, uma gama tão grande, né? Vários motivos. Né? Você precisa ir afastando um por um para tentar ajudar o seu paciente. Um beijo, viu, Rosete? Vamos ver mais uma? Juliana, as bactérias que causam infecção urinária podem ser transmitidas através da relação sexual? Sim, como eu disse, a relação ela aumenta a incidência de infecção urinária. Eu queria ressaltar aqui, Kátia, que não é o homem que transmite a bactéria para a mulher, mas o ato sexual. E muitas mulheres têm infecção, doutor, pode ser o meu marido que está me transmitindo a infecção? E aí vira uma confusão. Não, é raro acontecer esse tipo de transmissão, homem e mulher. É raríssimo, na verdade. Mas o ato sexual, sim. O ato sexual pode aumentar a chance de infecção urinária. Vamos ver mais uma? Flávia Pires, sabonetes para higiene íntima podem contribuir para o surgimento das infecções urinárias? Sim. Há um tempo atrás achava que os sabonetes íntimos que eles iriam prevenir a infecção. Mas eles não mantêm o pH vaginal? Eles mantêm, mas eles podem alterar a flora bacteriana, que é justamente os lactobacilos. Então, hoje o que é recomendado é que você faça a higiene com sabonete neutro. E mais uma vez lembrando, a falta, como o excesso de higiene, vai predispor à infecção de urina. E sabonete neutro, gente? Principalmente para aquelas mulheres que têm alergia a sabonetes com muita soda e também com muita fragrância, né? Sim. A região íntima não se dá muito, ou nem falar com aquela mulherada que joga perfume ali, né? Isso é um absurdo, na verdade. É um absurdo, mas tem gente que faz. Porque como é mucosa, você pode ter problemas seríssimos, né? Então vá com o seu ginecologista e converse também sobre isso, porque às vezes até o odor da vagina, diferente do que você estava acostumada, pode ser um indício de uma doença até sexualmente transmissível. Sem dúvida nenhuma. Vamos ver mais uma? Maria Lígia. Tive 5 infecções urinárias ano passado. Como profilaxia, o médico pediu que eu tomasse antibiótico por 3 meses, um comprimido por dia. Isso é correto? Não faz mal tomar esse tipo de medicamento por tanto tempo? Lígia, você se enquadra naquelas mulheres que têm infecção urinária de repetição. O que é isso? São mulheres que têm mais do que 2 infecções no período de 6 meses ou mais do que 3 infecções em um ano. E aí uma das estratégias que a gente usa é fazer a profilaxia. São doses baixas de antibiótico, geralmente a gente usa 1/4 da dose terapêutica para tratar. O tratamento geralmente são de 6 meses. Isso vai diminuir a recorrência de infecção urinária. Lógico, o tratamento por si só não é a única coisa a ser feita. Você precisa fazer investigação, fazer um exame de imagem para tentar justamente identificar o que está causando a infecção e agir na base dela, não simplesmente fazer o tratamento. Então está correto. Está correto. Né? Tá corretinho. Vamos ver mais uma? Jane Edson. Diferente, né? Acho que a mãe devia se chamar Jane e o pai Edson. Meio Jane Edson. Já tive infecções urinárias e de vez em quando sinto bastante dor do lado da barriga. Mas passa depois que eu vou ao banheiro. Isso é normal? Não, tem que ser investigado. Primeiro, saber o porquê que teve tanta infecção urinária. Sim, né? O segundo, o que é o motivo dessa dor? Pode ser um cálculo descendo pelo ureter e ele está tendo uma cólica. Pode ser algum problema de esvaziamento da bexiga, que quando ele urina, melhora. Então, tem N doenças que podem provocar esse tipo de sintomas que ele está referindo. O meu conselho é que você investigue com o médico. Agora, tem homem que diz que vai ao banheiro, faz xixi e depois de um tempinho tem um escapezinho. Isso é sinal de infecção urinária ou pode ser um outro sinal de alguma coisa? É o famoso gotejamento pós-miccional. Existe uma brincadeira entre os urologistas que fala que a última gota é sempre da cueca. Mas por quê? Fisiologicamente, o homem pode perder algumas gotas de urina, tá? O esfíncter urinário está muito perto da próstata. À medida que o homem vai envelhecendo, ele vai tendo uma dificuldade em urinar. A bexiga vai ficando mais fraca e a próstata vai obstruindo. A próstata aumenta pouquinho. Aumenta o tamanho, dificulta a saída da urina e fica um resíduo na uretra peniana. Então, a grande mensagem que eu passo é: não adianta ter pressa na hora de urinar. Tem que esperar,
tem que balançar o pênis para tirar todo esse resíduo. Se o homem urina com rapidez e quer sair rápido do banheiro, ele vai ter esse gotejamento. Isso é fisiológico, mas você pode ter o gotejamento patológico, que aí sim pode estar relacionado com infecção urinária ou com algumas outras doenças também que acometem o trato urogenital. Então, a primeira indicação é que esse homem urine com calma, com tranquilidade, chacoalhe o pênis depois, embora muita gente ache que isso é uma brincadeira. Não, não é. Não, isso é real, gente. Tanto que a minha avó, bisavó, isso eu lembro sempre delas falarem, olha, quando for no banheiro precisa... Assim como as pessoas mais velhas sempre orientavam. Sim, é verdade. Então precisa ter calma, precisa fazer isso justamente para evitar o gotejamento, e o gotejamento pode trazer depois infecções penianas. Então é importante que o homem tenha esse cuidado. E se continuar com o problema, vai ao médico, né? Sim. E aí sim. investiga outras causas, né? Não deve ficar em dúvida, sempre procure seu médico. Vamos ver a próxima pergunta de quem é? Da Sabrina. As infecções urinárias de repetição podem causar cálculo renal? Sim, Sabrina, as infecções podem causar cálculo renal, assim como o cálculo renal pode causar infecção. As duas coisas. As duas coisas. Existem algumas bactérias que são formadoras de cálculo, Proteus, Klebsiella. Então, é sempre importante fazer uma avaliação através de um estudo de imagem, porque você pode estar simplesmente tratando infecção, e na verdade você tem um cálculo grande que precisa ser tratado para poder resolver o problema de base, a infecção urinária. Um beijo para você, Sabrina. Agora, a Karina, tenho 24 anos e já tive 2 infecções urinárias só neste ano. Uso muitas roupas justas e meia calça diariamente. Isso pode prejudicar ou facilitar o surgimento de infecções? Interessante. A Karina também, pelo perfil, ela se enquadra naquela paciente que tem infecção urinária de repetição. Se nesse ano ela teve 2 episódios, então tem que ser investigado. Agora a resposta também é sim, Karina. O uso de roupas justas esquenta bastante a região genital. Isso leva ao aparecimento de algumas vaginoses, como por exemplo candidíase, e consequentemente favorece o aparecimento de infecção urinária. Ainda mais a meia calça. Sim. Nossa, a meia calça abafa. E já está quente o tempo. Se você calcinha ainda usa de lycra também. Mais a meia calça, mais a calcinha inadequada e mais a roupa justa, aí dificulta tudo, né? É um prato cheio para a infecção. Por isso, gente, que tem médico que diz para a paciente, durma sem calcinha, e ela acha que é brincadeira. Não, é verdade. É verdade, tem que deixar ventilar mesmo, precisa, né, doutor? Essa orientação eu sempre passo também para os pacientes. E não é, gente, que vou dormir sem calcinha. Põe uns shortinhos de um baby doll, mais soltinho, mais solto, larguinho, sim. Né? E comece a passar isso para as crianças também, né? Sim, sim. Porque tem muita criança pequenininha que tem também problemas. E né? quando você pega o hábito, né, desde criança, fácil, isso é né? muito mais simples, muito mais fácil. Agora, olha, nosso espaço aqui é importante como informação, mas nada supra a necessidade de você ir ao médico. Portanto, percebeu que está com algum sintoma, alguma coisinha, uma coceirinha, um ardor que não passa, deu 2 dias e não passou, não espera chegar a febre. Vai no médico, porque tem gente que não tem febre, nem com infecção, né? Não. E tem os pacientes que são um pouco sintomáticos. Por exemplo, pacientes diabéticos têm uma diminuição natural da sensibilidade do organismo. Então, muitas vezes, eles podem não sentir o clássico da ardência, da urina diferente com cheiro forte, da febre. E aí você acaba perdendo um momento de ouro de fazer o tratamento. Então, como você disse, prolongou um pouquinho, procure especialista. Olha, claro que o Dr. Milton Scaff volta mais vezes ao programa, mas querendo saber um pouco sobre o trabalho dele, acesse o site hospitalbandeirantes.com.br, hospitalbandeirantes.com.br, e lá eu vou te dizer, tem médico da extrema competência, eu sempre falo isso quando a gente fala do Hospital Bandeirantes, que são médicos humanizados, e a gente precisa disso. Sim. Né? A gente tem que ter um médico que trate a gente como uma pessoa que a gente é, e não como um número 42, 53, como em alguns lugares tem. O Hospital Bandeirantes preza e prima também, não só pela competência dos médicos, mas por essa habilidade que cada vez mais é requisitada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Kátia. Eu que agradeço. Obrigada. Grande prazer. Viu? Todo tchau, meu. tchau.